E aí, bem? Tá bem? Sim. Ah, eu tinha perdido. O Luiz acabou de pegar com ele, né? Boa noite. É com imensa alegria nos reunimos aqui no GECAT essa noite para comemorar. Eu vou chorar, porque eu estou por ela. Já? Claro. Para a gente comemorar não só o início das atividades do mês de dezembro, mas o aniversário do GECAT, que é hoje. É exatamente hoje, dia 2 de dezembro. A cara do Bruno vai chorar também. Há 11 anos, nessa data, nessa segunda-feira, nós iniciávamos as atividades do GECAT. É um grupo de amigos, conhecidos, mas amigos, familiares, que nos ajudaram. Um dos amigos está aqui, é o Mangusto, fundador da casa também, que, como eu escrevi hoje no grupo, né, os trabalhadores da primeira hora, da segunda, da terceira, e aí vai. Né? E nisso nós estamos unidos, tentando desenvolver, tentando não, né? Conseguindo desenvolver ao longo desses 11 anos as atividades do GECAT. Aprendendo a cada dia, aprendendo, né, com os desafios, aprendendo a equilibrar a nossa vida pessoal com as atividades do GECAT, mas essa vida pessoal ela se confunde, ela não é apartada das atividades do GECAT. É como se o GECAT realmente faz parte da nossa vida, é um pedaço da nossa vida, e a gente está aqui, eu lembro muito, hoje lembrei muito disso, hoje vendo o Augusto Tobutinho, que está ali, bebezinho, eu lembro quando nós começamos, das crianças, da Valentina e dos nossos filhos, né, Joana, que estavam aqui desde o início, e eles entravam e saíam, estão em casa, a Valentina entra, falta fechar a geladeira, assim, batendo com o pé, sabe? Em casa mesmo, porque construiu a casa com a gente. E é muito bom a gente ter essa sensação. E essa sensação que eu compartilho com vocês, né, é a sensação que eu tenho também quando esses amigos queridos vêm a casa, que fazem parte da história. O GEAL faz parte da história do GECAT. Os companheiros
de trabalho do GEAL, principalmente, assim, não posso esquecer as outras casas espíritas, mas quando nós começamos, nós não tínhamos ainda uma equipe de aplicadores de passe. A turma do GEAL vinha aqui nas reuniões aplicar passe. Então, é de fato uma casa irmã, somos irmãos, somos todos irmãos. E a gente fica muito feliz por isso, muito feliz por cada um que colaborou e vem colaborando, contribuindo com as nossas atividades, né? Aceitando os desafios nas palestras, nos estudos, nos eventos. Então, a gente fica muito feliz e grato por isso. E, sem delongas, porque eu não quero deixar o Luiz Guilherme, né, ultrapassar aqui muito o tempo dele. Eu hoje vou continuar, eu procurei uma mensagem, mas eu confesso que não encontrei. Mas eu sei que ela está em algum lugar, e lá em casa, possivelmente. Mas na semana que vem, mês de aniversário, está valendo. A mensagem do livro Vida Feliz, psicografado pelo Divaldo, pelo espírito Joana de Ângeles. Refreia os impulsos, que procedem dos instintos desgovernados, e age sob o comando da razão. É verdade que o sentimento bom deve derreter o gelo da lógica racional. No entanto, muitas vezes a frieza da emoção ou a sua loucura agressiva necessitam de vigilância do raciocínio. Cérebro e coração devem atuar juntos, proporcionando as vantagens do equilíbrio e do comedimento em favor de uma vida sadia. Ouve com o sentimento e age com a razão, dosando bem a participação de cada um. Essa mensagem eu acho muito oportuna para esse momento de confraternização. Nós agimos com a razão, sentimos com a emoção. E isso a gente vem fazendo, né? Precisamos, às vezes, em alguns momentos de contrariedade, em alguns momentos, né, em que a gente percebe que precisa tomar alguma atitude, e essa atitude tem que ser tomada não só pela emoção, mas principalmente pela reflexão e pela razão. Mas tudo envolvido e baseado no amor, que é o que a gente vem tentando fazer e desenvolver nessa casa. Então vamos fazer nossa prece, uma prece já de gratidão por tudo o que a gente tem recebido e vivido ao longo desses anos. Agradecemos a Jesus inicialmente, a Maria Angélica, a toda a equipe dessa casa, das casas irmãs que aqui estão representadas hoje, pelo desenvolvimento desses 11 anos de tarefas. Estamos aqui hoje em festa, mas reafirmando o compromisso de desenvolvermos, de continuarmos a desenvolver o trabalho. Rogando a Jesus, a Maria Angélica, a Tiago, que continuem depositando confiança em nós, mesmo reconhecendo ainda os nossos grandes desafios. Rogo a Maria Angélica, especialmente nessa noite, que envolva o Luiz Guilherme, que vai nos trazer esse estudo, essa palestra, esse aniversário, e que, como sempre faz, com tanta alegria e carinho, nos faz pensar, refletir e tocar os nossos corações. E assim, iniciamos a reunião dessa noite. Graças a Deus. Peraí, vamos botar aqui um negócio. Você precisa disso. Ah, tá. Olhando lá. Deixa eu te falar. Só passar. Tá bom. Quer que bote nas pernas? Não, tá ótimo. Boa noite. Feliz aniversário. Uma criança, 11 anos. Uma criancinha. Pré-adolescente. Pré-adolescente, tá certo. E a gente traz um tema que faz tempo que eu não faço essa palestra. Bem,
Eu fui ver lá 2018, a última vez que eu fiz essa palestra. E aí me chamou assim, esse tema aqui que a gente vai abordar e vai tratar, deixar Deus ser Deus. Não vou ter o atrevimento de cantar, jamais, mas se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Então, se quisermos falar com Deus, precisamos fazer um movimento, como diz aí o Gilberto Gil. E esse movimento é nosso, mas será que também é dele? Como é a nossa relação com Deus? Como nós tratamos Deus? Se nós temos uma relação direta com Ele, porque às vezes a gente coloca tão distante, é mais fácil Jesus, que Jesus está mais perto, é governador da terra. Não dá para falar com o presidente, a gente fala com o governador. Então, às vezes a gente afasta, mas existe esse movimento interno da busca, a busca pelo divino. Só que a gente está deixando cada coisa no seu quadradinho? A gente está deixando Deus ser realmente Deus? Ou a gente está sequestrando esse trabalho? Como eu vou sequestrar o trabalho de Deus? Não dou conta nem da minha vida, imagina do trabalho divino. E a gente vai perceber essa noite que a gente faz muito disso. Então, deixar Deus ser Deus. O gato é gato, o cachorro é cachorro, né? A pessoa é a pessoa, a flor é uma flor, e Deus é Deus. E nós somos nós. O espírito é espírito, o católico é católico, e começar a respeitar e entender que cada um está numa circunstância própria. Então, no início, como é que é o início? No início a gente tinha deuses. A gente não tinha um Deus, a gente tinha deuses. Como é que a gente tinha Deus? A gente tinha a litolatria. Acredito que a gente já adorava, já adorou, e tem alguns que ainda adoram, pedras. Sim. A fitolatria. Adorar as plantas, a natureza, os vegetais. A zoolatria. Na cultura egípcia, você adorava os animais. A idolatria. Gregos e romanos, os deuses diversos, né? O famoso conhecido como paganismo. E fenômenos, a gente começa bem ali, nos fenômenos da natureza, e as obras do Criador eram confundidas com o próprio Criador. Eu não entendi o trovão, óbvio que não, cientificamente não entendi. Eu tinha um temor do trovão, respeito pelo trovão, o trovão é Deus. O vulcão é Deus. Toda a natureza representa Deus. Tudo aquilo que eu não consigo explicar é Deus. E pergunto a vocês, Deus evolui? Deus progride? Deus não? Será? Eu nunca te respondo. Você nunca responde que não, por quê? Sempre tem uma pegadinha. Sempre tem uma pegadinha. A resposta é sim e não. Sim e não. Por quê? Olha só. A gente tem uma relação com Deus. A gente tem uma relação com alguém da família. Eu tenho uma relação com a minha esposa. Eu rotulo ela de várias coisas. Eu tenho uma visão da minha esposa. O pai da minha esposa tem outra visão sobre ela. A mãe da minha esposa tem uma terceira visão sobre ela. A nossa relação com Deus é a mesma coisa. Eu tenho uma visão, eu tenho uma relação com Deus diferente da sua, da sua, da sua, da sua, da sua. Então, cada um tem uma visão e uma ideia do que é Deus.
Não adianta querer dizer que pensa igual, porque não pensa. Sempre tem uma vírgula de um DNA diferente que vai fazer uma diferençazinha na forma que pensa. Perfeito? Então, Deus evolui? Evolui de acordo com a humanidade, sim. Agora, sim, no sentido na literatura espírita, Deus não progride, Deus é. Ponto. Deus é. E aí a gente vai entender que, no início, Deus era um vulcão. Não está melhor hoje? Nossa, Deus progrediu, né? Porque ele era um vulcão no passado. O início, né? A gente tinha lá deuses e sacrifícios, questão 669. Remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos. Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Primeiramente, porque não compreendia Deus. Às vezes eu não compreendo a minha esposa. Né? Não compreendia Deus como a fonte da bondade. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso que, em geral, são cruéis e que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Então existia no início, na nossa crença com os deuses da natureza, os sacrifícios. Como é que eu fazia? Eu pegava uma pessoa de 95 anos de idade, né, prestes a desencarnar e jogava no vulcão? Se é uma relação com Deus, eu tenho que dar o melhor presente. É a jovem, recém-saída da adolescência, que vai ser sacrificada, um belo presente a Deus. Joga ela dentro do vulcão. A gente percebe um pensamento atrasado? Espero que sim. Esperamos que sim, né? A gente tem uma visão que isso é um atraso. Mas, faziam por maldade? Não. A intenção era das melhores, agradar a Deus. Mas não agradou muita pessoa que foi jogada no vulcão. Né? Então era uma percepção muito ignorante, muito brutalizada. Aí a gente sai do Deus da natureza e vai para o Deus que é vingativo, punitivo. E aqui, como a gente conhece, né? Deus criou o homem à sua semelhança? Não. O homem cria Deus à sua semelhança. É inverso. O homem que cria o Deus à sua semelhança. Um Deus antropomórfico. Um Deus que tem barba, um Deus que tem, né? Aí tem alguns que dizem, não, Deus é mulher. Pronto. É antropomórfico? Não importa se tem barba, se não tem, se é mulher, se é homem. Então a gente não pode personificar Deus. Kardec diz na Gênese, as religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel julgam honrá-lo com atos de crueldade, com fogueiras e torturas. As que têm um Deus parcial e cioso são intolerantes e mais ou menos meticulosas na forma, por crerem no mais ou menos contaminado das fraquezas e ninharias humanas. Então nós colocamos em Deus nessa época o meu orgulho, a minha vaidade, a minha vontade por posses, pelo terreno, de azucrinar o povo vizinho. Percebe? Esse é o Deus que eu crio. O Deus está do meu lado, não do seu lado. O Deus joga no meu time, não no seu time. Eu sou Botafogo, então eu rezo, e aí eu ganho. O outro que é Flamengo, reza, se joga os dois times, como fica? Empate. Então, o homem cria Deus à sua semelhança, e a gente percebe que Deus evolui na visão do homem. Ele, o próprio Deus, não evolui. Mas a nossa visão de Deus evolui. A nossa visão de Deus progride, conforme os meus interesses. Aí vem Jesus e demonstra o quê? O Pai. Deus cria o homem à sua semelhança. Aí ele já inverte. Por quê? Jesus vem para um povo
rude, guerreiro, e começa a falar assim, Deus é amor. Nem aqui, nem em nenhum canto do mundo. Como assim Deus é amor? Então diz lá João, em João, né? Eu e o Pai somos um. Jesus falando. A primeira carta de João diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, a gente começa a perceber a nova visão de Deus. Levaram para a concessionária e fizeram um update. Um 3.0 aqui. Então, Jesus, para explicar para um rabino que Deus é todo amor, justiça, caridade, perdão, ele não engole aquilo. Que Deus, para quem ele reza, também é o mesmo Deus que ajuda o povo romano. Que Deus é amor. Que Deus é Pai. Uma afronta chamar Deus de Pai. Pai, paizinho, relação íntima com Deus. Deus era distante. E Jesus vem e aproxima, traz esse Deus de amor. Então, a gente tem aqui, né, em Kardec, no Livro dos Espíritos, ele começa a fazer algumas questões. Que é Deus? Já tem o primeiro problema. Não é quem, é que. A partir do momento que você pergunta que, muitos religiosos da época falam assim, que desrespeito. Como assim que? Não é um objeto. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Por que o quê? Porque ele tira o antropomórfico do sujeito. Ele tira a personificação. E aí começa um problema que a gente tem, e acontece muito nos estudos. Como é que você imagina Deus? Aí vem, é uma luz, é uma força, é uma energia. Muitos querem voltar lá para o primitivo. É natureza. A natureza a gente já saiu de lá, vem para cá. Então é algo que representa muito maior. Não adianta colocar o eterno numa caixinha. Numa caixinha. Não adianta querer colocar o grande no pequeno. Então a gente começa a ter noções do que é Deus. Um é fato, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tem um palestrante lá de Belo Horizonte que fala, engraçado, porque ele diz assim, bateu o carro no trânsito. Ele, bati o carro, ele vira, Deus, desculpa, bati com o seu carro. Porque tudo é de Deus. Né? É de tudo, é primária, é causa primária de tudo, todas as coisas. Não é assim, isso daqui não, o celular não é de Deus, a mesa é. Porque a mesa é útil, o celular me deixa louco. Não, o celular é de Deus. Já viu aqueles adesivos atrás do carro? Foi Deus que me deu? Não, ele não te deu também. Ele está te emprestando. É um empréstimo. E aí você fala, Deus, me desculpa, arranhei seu carro, mas eu vou levar no mecânico, vai ficar tudo bem. Não fica bravo, não. A gente só está usando. Duvidar da existência de Deus e negar é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. O nada pode fazer algo. Como é que vai ser algo do nada? Se o nada é nada. Isso é um pensamento filosófico simplório, mas básico. Então, se a gente está aqui numa vida de relação, por que a cadeira não está falando comigo e a Lourdes está? É que tem algo diferente. Então, o nada não faz algo. Preciso de algo muito maior e algo que eu não entendo para fazer isso que a gente está vivendo, a encarnação, o planeta, os cosmos.
E a questão 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso o sentido. Sentido. Sensorial, percepção. Eu não consigo compreender, mas eu consigo eliminar o que não é e abarcar o que pode ser. Aí ele fala assim, por isso que é melhor falar com Jesus, é mais fácil. Né? Porque a gente, quando pensa em Jesus, a gente já pensa em uma face, já tem face. A gente fala, pensa em Deus, aí eu penso numa estrela, penso no sol. Percebe? Como é difícil essa relação. É ao mesmo tempo. É, exatamente. E aí, qual é a sua relação com Deus hoje? Qual que é a sua relação com Deus hoje? Já pararam para pensar? Eu tenho? Alguém aqui não tem relação com Deus? Ou todos nós temos? Alguma? Nem que seja quando leva uma topada, fala, meu Deus do céu. Alguma relação tem. Quando leva um susto, ai meu Deus. Já começa a relação por aí. Que Deus que eu estou buscando? Eu estou buscando esse... A gente já falou de alguns deuses aqui. O Deus vingativo, o Deus punitivo. É um Deus do Antigo Testamento, que é um Deus com punho de ferro. Fizeram uma pesquisa, isso está super interessante. Na Bíblia, quem matou mais? Deus ou o diabo? Vocês têm ideia de qual foi o placar? E quem ganhou? Deus ganhou disparado, mais de 2 milhões de mortes. Sabe quantas tinha o diabo? 10. 10. 10, né? 10. Enquanto Deus passou de 2 milhões. Meu Deus, o diabo está melhor. Está mais bonzinho. Está mais amoroso. Mas é a construção do homem. Deus vingativo. Deus punitivo. Deus dos exércitos. O Deus guerreiro. Mas que Deus eu busco? Se eu estou doente, que Deus eu busco? O médico. Se eu estou perdido no meio da floresta, numa trilha, que Deus eu busco? Meu Deus, GPS. Se eu estou com dificuldade numa prova, que Deus que eu busco? Se eu estou desempregado, que Deus que eu busco? Se eu estou precisando de um psicólogo, que Deus que eu estou buscando? Se eu estou com problema na família, se eu estou com problema financeiro, que Deus que eu estou buscando? Deus banqueiro. Então, primeiro para a gente delinear bem como nós relacionamos com Deus e como eu entendo Deus, é saber, no meu íntimo, que Deus eu estou buscando. Ou se é um Deus amigo, parceiro. Aí já começa a mudar de figura. Cúmplice. Aí cuidado com a cumplicidade. Não adianta falar assim, é culpa de Deus. Deus está em uma redoma de vidro? A gente coloca Deus em uma redoma de vidro? Sim ou não? Pior que a gente acorda. Todos têm o hábito da prece em algum momento no dia. No dia, na semana que seja. E a gente começa assim. Querido Pai, Senhor Deus. É como se a gente abrisse uma portinha assim. Vamos abrir a portinha, vamos entrar. Fechou. Querido Deus. Papapá, vai. Blá, 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 blá. Vou enchendo os ouvidos. Blá, 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 blá. Que assim seja. O que eu faço no que assim seja? Eu pego aquela portinha que eu abri, saio, tranco, tchau, tchau, fica aí. Então a gente coloca Deus numa caixinha chamada prece, ou numa caixa maior chamada centro espírita, igreja, templo.
e tranco ele lá. Deus está lá na casa espírita. Deus está na minha prece, essa caixinha aqui imaginária, lúdica, bonitinha. Deus está, percebe? No livro espírita. Agora, no outro livro que não é espírita, não, Deus não está ali, porque esse livro é do diabo. Não vai me trazer nada de bom. Espera aí. Então, gente, não adianta querer trancafiar Deus nos locais imaginários que a gente coloca lá. Porque a gente sai, que assim seja, fique aí, estou indo para o meu dia, para o meu cotidiano, para o meu trabalho, e eu acho que Deus não está me perseguindo, não está comigo. E a presença de Deus conosco é plena. Deus sabe dos nossos pensamentos? Deus sabe mais dos nossos pensamentos do que nós mesmos sabemos dos nossos próprios pensamentos. Tem pensamento que às vezes a gente, peraí, o que eu estava pensando? Se você perguntar para Deus, ele sabe, você está pensando isso, meu filho. Então, Deus sabe mais de nós mesmos do que nós próprios sabemos de nós. Não adianta querer trancar numa prece, não adianta querer falar, estou indo para a vida e Deus não está aqui, mas está aqui, porque senão a gente entra em desespero e depois a conexão começa a ficar mais difícil. O encontro com Deus começa a ficar mais complexo. Qual o endereço de Deus? Falar assim, eu vou lá na casa de Deus. Espírita respondendo isso é assim. Quando você se tornar espírito puro, vai saber. Vai chegar à morada de Deus. Deus está no céu. Ver a face de Deus. Deus está no sol. Não, esse é Jesus, né? O espírita gosta de colocar Jesus no sol. Não, Jesus está no sol. Ele mora no sol porque, não sei de onde os espíritas tiram isso, mas colocaram Jesus no sol e deixou lá trancafiado também. Então não é um endereço, não é. É a mesma coisa se pedir para o peixe assim. O peixe mergulhado no oceano. Está mergulhado no oceano. Ele nunca saiu do oceano. Aí você chega para o peixe e fala assim, explica o oceano. Ele fala, o que é o oceano? Ele está mergulhado naquilo. Ele não percebe que tem algo ali. Pede para uma formiguinha do Parque de Exposição de Itaipava, que está andando ali perto do portão do Parque de Exposição de Itaipava, explicar todo o parque. Ela vai saber? Esses somos nós tentando explicar Deus. A formiguinha sabe daquela realidadezinha ali, daquela região pequena, não do todo. Então, o endereço de Deus é tudo. Deus se ofende? Ai, desculpa, Deus. Deus se ofende ou não? Deus não se ofende. A gente acha que está ofendendo Deus, mas Deus criou leis para que ele não se sentisse ofendido. Eu falei, não quero ficar se sentindo ofendido, não. Eu vou criar umas leis aqui e vocês se virem com ela. Lei de ação e reação. A lei da reencarnação. Então Deus não ficou chateado. Você não colou chiclete na cruz. Não se preocupe. Deus não está chateado com você. E nunca vai ficar. Porque ele sabe das suas possibilidades de erros e acertos. Ele sabe.
A gente não sabe se está numa prece ou se está num aconselhamento. E o aconselhamento é você que está, não é o Deus que está te aconselhando. Ou seja, Deus vem fazer atendimento fraterno contigo, né? Então não adianta fazer prece através querendo aconselhar Deus. Ah, mas eu posso pedir? Pode pedir. Mas Deus não manda o que eu quero. Porque você está fazendo prece de aconselhamento a Deus. Não adianta querer fazer esse tipo de prece, que não vai dar certo. Não cola com Deus. Não vai colar com Deus. Não vai funcionar, não vai dar certo. Como diz lá o palestrante do Sul, você pede arroz, 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 ele manda feijão, feijão, feijão e fala, Deus não está me ouvindo. Eu já falei que não é feijão, tem que mandar arroz. É assim. O nosso papo com Deus é bem assim. E aí Deus me ouve, porque a gente fala tanto. E esse é um dos grandes problemas. Sabe aquela coisa aquela relação, só eu falo, a pessoa não fala comigo, não me responde. Essa criatura é muda. Fala alguma coisa. Mas Deus me ouve. Deus parece estar surdo. Mais do que você imagina. Deus está ouvindo o tempo inteiro. Até aquele pensamento distraído. E Deus quer que você faça aquela prece que você ainda não fez. Será que ele hoje vai fazer a prece que ele tem que fazer? Não faz. Ele quase foi no alto, mas não faz. Mas Deus me ouve. E esse é um dos nossos problemas, que na nossa prece, o que você faz na prece? Você faz silêncio na prece? Tem gente que acha que prece é falatório. Blá, 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 ponto, fui. Você não tem um momento de, agora eu calo. Sua vez de falar. E, sabe, ficar em meditação, em reflexão, por mais 2 minutos? A pessoa está ali, recebendo passe. Que assim seja, ela não tem um momento depois de, deixa eu ver se eu consigo ouvir Deus. É muito importante isso na prece. A prece é um movimento, sim, de você falar e não de terminar e ir embora. Falar, para e fica mais alguns segundos em silêncio, em silêncio. E em silêncio não só de boca, mas de pensamento, em silêncio mental. Para ver se vem algum download, né, da espiritualidade. Qual a religião de Deus? Esse já é um papo antigo, né? Mas qual que é a religião? Deus é espírita? Deus é católico? Deus é budista? Deus é tudo isso. Mas como diz Gandhi, a religião de Deus é o amor. Essa é a religião. Existe ateu religioso? E como? Muito ateu religioso. Existe ateu religioso? Sim, existe. Existe sim. É aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Ah, mas ele não faz prece? Gente, a gente viu como a gente está fazendo prece. Adianta? Não é melhor um ateu bem intencionado do que um religioso mal intencionado? Então não adianta você querer falar que então eu venho na casa espírita há 40 anos, não faço um movimento de mudança, e o ateu lá fora, que não frequenta, não acredita em Deus, não faz nada, está fazendo a reforma íntima de séculos. Percebe? E aí, voltando até falando aí, né, da religião. Às vezes eu julgo, porque ser espírita, hoje em dia é pop. É muito legal falar que é espírita. Você enche a boca para falar que é espírita. Não sei porquê, deve ser porque é meio rebelde, sei lá. Vou falar, eu sou rebelde. Sou espírita. Ia lá a cara de assustado quando eu falei que era espírita. Parece que é assim, né? Então, eu sou espírita. Ok. 40 anos no espiritismo. Aí vem o evangelho, começou a sua vida lá na igreja, e eu, espiritão, espírita pop, falo, olha, não adianta nada ser evangélico. E o evangélico, com um versículo da Bíblia,
Faz a reforma íntima que o espírita, com 30, 40 livros lidos, não faz. Então não é uma questão de religião, é uma questão da sua relação com aquilo que a espiritualidade está te apresentando. E a gente já falou um pouco sobre isso, mas qual é a forma de Deus? Não adianta querer entender a forma de Deus. Não cabe, não cabe. Já fez na evangelização? Desenha Deus alguma vez? Tenta fazer uma vez isso. Já, mas tenta fazer isso uma vez. Ó, hoje vocês vão desenhar Deus e vê o que sai da cabeça da criança. Vê o que sai dali. Aí vai sair um monte de figurinha parecida com Jesus. Se você pergunta a inteligência artificial, hoje no WhatsApp você tem lá, né? Você coloca lá, imagine Deus. Ele vai colocar o antropomórfico. A inteligência artificial está no pensamento lá do Antigo Testamento ainda. Não imaginou uma luz, pelo menos, né? Uma coisa mais anos 2000 para frente? Mas não adianta querer dizer que também é uma luz, porque não cabe, não cabe. Não tem como. A cabeça não acompanha essa forma de Deus. E aí que está o problema. Se não tem forma, como é que eu vejo? Onde está o pai que o filho não vê? Onde é que está? Eu falo, não escuto de volta. Eu procuro, não tem forma. Olha a dificuldade que a gente vai tendo. Então a gente vai acabar entrando aqui, ó. Deus tem que caber em mim ou eu que tenho que caber em Deus? E esse é o problema de todas as religiões, porque parte desse pressuposto que Deus tem que caber em mim. E se Deus tem que caber em mim, novamente eu volto lá para o início. Eu que crio Deus à minha imagem e semelhança. Tem uns quadrinhos de Deus, né? Se você procurar no Google, aí tem lá, mostra um Deus guerreiro, de Rambo. Tem o Deus que Jesus mostra, que é um Deus amoroso, Deus de amor. Depois um Deus da Idade Média, que é um Deus punitivo, com uma lupa, assim, olhando tudo que você está fazendo. E aí tem os deuses de hoje em dia, que é um Deus com asa e todo colorido. Tipo assim, é um Deus self-service. Você vai montando Deus como você quer, Deus é assim. Aí sai um mutante. Esse é o de hoje em dia. Por quê? Porque eu quero compreender Deus da forma que eu acho que é, e dessa forma não é. Tem asa verde, amarela e rosa, e faz, né? Emite um som tal. Não adianta. Um Deus meio esotérico, também não adianta. E está lá a parábola dos dois filhos. Essa parábola representa muito bem a nossa relação com Deus. A parábola do filho pródigo, também conhecido. Como é que é isso? Está lá, dois filhos, um pai, dono de terras, um pai patriarcal, né? Tradição judaica. E aí chega um filho e fala assim, me dá parte da herança que eu vou embora, eu vou meter o pé. Eu quero ser dono da minha vida. E aí? Isso numa tradição judaica, a primeira coisa, Jesus contando, todo mundo fica de cabelo em pé. Esse filho é louco. Porque na tradição judaica, você falar que quer parte da herança é como se você estivesse falando para o pai assim, eu quero te ver morto. Mas esse pai da parábola respeita o livre-arbítrio. Tudo bem. Toma parte da sua herança e vai. E ele vai torrando herança, vai vivendo. Fora do pai, a coisa não multiplica, só divide. E vai, até ele chegar no momento em que ele está comendo as rações dos porcos, junto com os porcos. E aí ele rememora. Os servos do meu pai têm melhor vida do que eu estou tendo agora. Eu vou voltar. E aí começa a fazer esse processo que a gente está fazendo agora, de busca de Deus. De saber que quem está lá no plano dos espíritos puros tem melhor condição do que a gente tem aqui agora. E vai fazendo esse movimento.
Deus te busca? Deus está te buscando? Ou é você que está buscando a Deus? Quem está buscando quem na relação? Vocês estão com medo de responder hoje? O que está acontecendo? O Walter falou aqui, as duas coisas, é isso? As duas coisas. Deus busca você e você busca Deus. Porque a parábola também representa isso. Quando está chegando perto, o homem de posses, dono de terras, família hierárquica, patriarcal. Quanto mais dinheiro você tivesse, na época do judaísmo, mais devagar você tinha que andar. Porque quanto mais devagar você andava na rua, mais você mostrava o quanto você era poderoso. E ninguém podia andar na sua frente. Você tinha que estar o cara que estava andando na frente, todo mundo do lado ou para trás. Na frente nunca. É desrespeito. E quanto as vestes fossem mais longas, mais rico também. E mais poderoso. Você já imaginou alguém de vestes longas correndo? O que acontece? Tropeça e cai. Então, essa era a representação do homem patriarcal. Se você visse um desses homens correndo, como diz o Haroldo, corre junto. Corre junto. Perna para que te quer. Está vindo uma manada de elefante, qualquer coisa. Corre. Foge. Mas esse da parábola, corre. Corre atrás do filho, que negou ele, que queria ver ele morto. Corre. Beija. Mata um boi, comemora que ele voltou. Então a busca é dos dois. É Deus te buscando e você buscando Deus. Mas existe uma fronteira que Deus não pode passar, que é seu livre-arbítrio. Deus não pode passar, que é o seu livre-arbítrio. E você também não pode passar, que tem uma parte que é da espiritualidade te apresentando isso, fazendo um chamamento. Foi? Hoje o Deus da bateria está contra mim. Então, é essa a busca da parábola do filho pródigo. Deus também está te buscando. Deus também está indo atrás de você. Mas será que eu estou virando as costas e indo embora? Então, revendo a nossa relação aqui com Deus. Deus também me busca. Deus também ficou verdinho. Deus também me busca. Eu tenho um relacionamento de mão dupla.
Não é de mão única, só de Deus para mim, vem a nós só, ou somente deu para ele. Tem uma relação. As preces não devem ser mais monólogos, é uma conversa. E você vai escutar Deus. Deus, como diz Haroldo, nos quer descontrolados. Ele quer você uma pessoa totalmente descontrolada. Por quê? Ele que está no controle, não você. Um dos nossos problemas. Não adianta querer controlar. Eu sou uma pessoa controladora. Eu quero tudo certinho, nada pode sair uma vírgula do padrão do que eu imagino que tem que ser minha vida, eu entro em desespero. Não, Deus é que está no controle. Você vai ter que viver a vida respondendo a vida da melhor forma possível. Às vezes, aquele que nem pensa em Deus se relaciona melhor com Deus do que aquele que se diz fiel a Deus. A gente chegou nessa conclusão também. E aí vem um dos grandes desafios lançados ao povo judeu na época por Jesus. Esse é um livro, Jesus segundo o Judaísmo, escrito por rabinos e pensadores judeus falando de Jesus. Aí a gente pensa assim, está falando mal. Não está falando mal. Mas no capítulo 9, ele fala, um dos pensadores judeus fala sobre essa passagem aqui. E nós somos cunhados, não é cunhados de... tá? Não é cunhado parente, irmão, não é o agregado. Mas nós somos cunhados, de cunhar a moeda por Deus. Tributo a César. Os rabinos fizeram uma analogia entre a imagem que o regente humano põe na moeda de seu reino e a imagem que o regente infinito põe nas muitas moedas da humanidade. Como é que é isso? Estava lá Jesus e aí é proposta uma pegadinha. Apresentam uma moeda e perguntam assim, Jesus, é lícito pagar imposto ao povo romano? Qual era a pegadinha? Se ele responde, é lícito, ele é preso pelos judeus. Se ele responde, não é lícito, ele é preso pelo povo romano. Então, qualquer resposta leva à prisão do Cristo. Era essa, a pegadinha era essa. Se ele responde isso, então a gente pegou ele. E aí Jesus responde. Jesus não responde é ou não é. É óbvio que não vai responder isso. Ele responde como? De quem é essa moeda? De quem é a face que está aí na moeda? Responde, de César. Pois então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí ficou todo mundo assim, hã? Como é que eu prendo? Primeiro, o povo romano ficou feliz com essa resposta. Isso aí, dai de César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O povo judaico, por que o povo judaico, então, não prendeu Jesus? Porque, assim, os rabinos ficaram de queixo caído. Porque a resposta foi muito mais profunda, principalmente para os doutores da lei. Diz ele aqui, ó, lá no Talmud, um dos livros deles, aparece o seguinte, nossos rabinos ensinam, Adão, o primeiro ser humano, foi criado como uma pessoa singular, a fim de mostrar a grandeza do regente, que está além de todos os regentes. O bendito Santo Uno. Porque se um regente humano, como o imperador romano, cunha muitas moedas a partir de um só molde, todas as moedas cunhadas trazem a mesma imagem. Todas têm a mesma aparência. Mas o bendito Santo Uno moldou todos os seres humanos segundo a imagem divina, tal como Adão foi moldado segundo a imagem divina, a imagem de Deus. E, no entanto, nenhum deles é igual ao outro. Os doutores da lei conheciam esse texto, sabiam desse texto. Ou seja, que somos como se fôssemos moedas. Trazemos a face de Deus em escrita. Então é como se ele estivesse falando para o cara que perguntou, o rabino que perguntou, falando assim. Mostrou a moeda. Essa moeda aqui tem a carinha de quem? De César. É como se ele estivesse fazendo assim para o rabino. E essa moeda aqui? De quem é a face?
de Deus. Então eles ficaram assim, sem palavras. Jesus não propôs uma divisão das coisas entre o material e o espiritual. Ele redefiniu o assunto. Dai todo o vosso ser àquele que imprimiu divindade em vós. Vós que sois um dos rabinos, meu irmão rabino, vós sabeis que é essa a essência da questão. Tudo o que fiz foi vos lembrar dela. Então, bagunçou. Porque ele pegou um texto deles e usou, tipo, né? O tiro saiu pela culatra. Então, essa é a nossa relação com Deus. Nós temos a imagem de Deus. Nós temos a essência divina em nós. Só que nós estamos usando isso a nosso favor. E aí vem Kardec e fala sobre os atributos divinos. Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada. Ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. Representação de infinito e de eternidade. O que é infinito? Não tem fim. Então, se eu fizer uma estrada infinita, você imagina o universo. O universo é infinito? O universo é infinito. Então, eu estou cavando o universo em algum lugar que é infinito? Percebe? Uma estrada infinita. Então, a definição não é essa. O infinito é a não existência do próprio espaço. Não é uma grande quantidade de espaço. O infinito é a não existência do espaço. E o eterno? É a não existência do tempo. Não é uma grande quantidade de tempo. É a não existência do tempo. Quando nos tornarmos espíritos puros, aí a gente entende isso. Ou seja, é atemporal. Não tem isso de tempo e espaço no mundo de Deus. Por isso que a gente não consegue explicar Deus. É imutável. Deus não fica assim, hoje eu vou acordei com a cara de mau humor. Não tem isso. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não tinham estabilidade nenhuma. Hoje, Jesus falou assim na nossa prece que Deus acordou com mau humor. Não faz nada errado, não, hein? Olha, faz tua prece direito. Senão você vai levar um trovão na cabeça, um raio na cabeça. Vai levar um raio na cabeça. Imaterial. Então, não adianta querer construir o Vaticano nos cosmos. Isso é material. Os templos, isso aqui, gente, é matéria. Matéria. O que importa aqui na casa espírita é isso aqui, essas pessoas. Não é a casa, não é a construção. Quer isto dizer que a sua natureza se difere de tudo que chamamos de matéria. Do outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. E ele não está sujeito às transformações da matéria. Assim como também os espíritos puros também não estão mais sujeitos às transformações da matéria. É único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Então esquece de Deus na planta, na pedra. Ele fala através da natureza, mas ele não é a natureza. Perfeito? Único. Não tem o Deus da agricultura, não tem o Deus de cada coisa. E aí a gente vai transformando isso, e aí Santa Bárbara virou a deusa do trovão, e São Cristóvão, o Deus do motorista. Não tem. Senão a gente faz substituição, cuidado. Sai do romano pagão e cria um pagão católico. Ou cristão. Tem que tomar cuidado com isso também. É onipotente. Ele o é, que é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. Eu não vou fazer essa pergunta às 9, que já está no fim. Mas Deus fez o mal? E fiz a pergunta. Fica aí para vocês pensarem. É óbvio que não.
Deus é todo amor, justiça e caridade. Deus é amor. O mal quem fez? Foi o filho, O diabo. foi o filho pródigo, que é o diabo da história. Livre-arbítrio. O mal foi feito pelo livre-arbítrio. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Nem da justiça, nem da bondade de Deus. Ele é justo e bom. Por mais que não pareça da minha atual encarnação que seja. Mas ele é. Quando a gente olha o cenário completo, não adianta eu vou falar assim, eu vou ler esse livro, um romance. Vou ler o capítulo 20. Que legal. Caiu de bicicleta e morreu. Nossa, que livro ruim. É assim que a gente está fazendo da nossa visão de encarnação. Eu estou na encarnação 47, na Terra, e falando assim, nossa, que ruim. Peraí, mas tem os outros capítulos anteriores. Fazem parte do livro. E tem mais capítulos para frente. Se não chegou no final feliz, é porque não chegou no final. Então diz Samson, por que medir a justiça divina pela medida da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira por um simples capricho infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Se percrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, sempre encontraria nela a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses representariam umas considerações secundárias, que relegarias ao último plano. Então, não adianta querer medir com a nossa medida a vontade de Deus. A justiça vem a cavalo. Tá vendo? Deus está de olho. É a sua justiça que está vendo isso. Não tem nada a ver com Deus. Aí a imagem. Olha o dedinho, né? A cara de cansado, ele está com uma cara de cansado. Que foi? Me deixa aqui quieto. Né? E aí representa justamente, olha lá, o movimento que falta. É o nosso movimento que falta. Qual a vontade de Deus? Assim tudo façam os outros o que vos querem que eles lhes façam. Pois esta é a lei e os profetas. É a lei áurea, né? Faça com o outro aquilo que gostaria que fizesse contigo. Simples assim. E finalizando aqui, o reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Então, existe um reflexo divino em você. Por que a gente confunde Jesus com Deus? Porque Jesus, na Gênesis, é médium de Deus. Jesus é um espelho, como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Um espelho sem trinca, sem mancha, sem sujeirinha alguma. Que está refletindo quem? Deus. Aí você olha para Jesus, é Deus. Não, peraí, é Jesus. Aí a gente fica, é Deus. E aí os católicos falam, Jesus é Deus. O Espírito fala, não é. Mas é. É e não é ao mesmo tempo? É e não é ao mesmo tempo. Quem está certo é o Espírito ou o católico? Nenhum dos dois. Os dois estão errados. O Espírito tem que falar que não é e o católico tem que falar que é. Porque Jesus, ele é uma criatura, ele está ali representado, ele é um ser, indivíduo, que está refletindo a vontade de Deus. Médium de Deus. Assim seremos nós no futuro. Não sou mais eu quem vive, como diz Paulo. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim. Se Cristo que vive em você e ele é um espelho perfeito de Deus, quem vive em você? Deus. Então essa é a nossa relação. E principalmente fazer o seguinte, deixa Deus ser Deus, Marina, não se preocupe. O besourinho ali. Deixar Deus ser Deus. A gente tem que aprender a deixar Deus ser Deus
e eu ser eu. E eu não interferir no trabalho dele, porque eu sei que ele não vai interferir no seu livre-arbítrio, nunca. É por isso... é por quê? Tem um, tem um vídeo do Amigos da Luz, que é o... Até botei lá, eu esqueci o nome dele, não sei o quê. Romão contra a lei de ação e reação. Vote para o governador espiritual da Terra, do canal Amigos da Luz. 53. Chega de livre-arbítrio. Ele fala assim, né? O grande nosso problema é o livre-arbítrio. Então, que a gente possa deixar Deus ser Deus e sermos mais leves, não carregar um fardo tão pesado de querer ser e estar no controle de tudo, inclusive o que diz ser papel ali de Deus. Que assim seja.